Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Toma assento e abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Estou pregando a série de mensagens no livro de Apocalipse sobre as cartas que o Senhor Jesus mandou que o apóstolo João, prisioneiro na ilha de Patmos, uma colônia prisional, uma ilha presídio, ele ali recebe do Senhor a ordem de ser escritor das cartas que o Senhor ditaria que ele deveria escrever às 7 igrejas da Ásia Menor. Interessante como o Senhor Jesus, ele tem o poder de ser conciso, de não usar muitas palavras e comunicar de forma clara àqueles que estavam recebendo essas cartas, de modo que eles entenderam, de modo que eles pudessem compreender. O Senhor Jesus escreve através do apóstolo João cartas com alguns poucos parágrafos que não encheriam, talvez, no máximo 3/4 de uma página, considerando como a carta aqui de Filadélfia, usando na nossa diagramação 13 versículos para se expressar àquela igreja. Na versão revista e corrigida, que é a que vou ler, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito mais poderia ser dito desta carta concisa, direta, objetiva, que Jesus escreveu. Há aqui algumas figuras de linguagem que são proféticas, algumas figuras de linguagem que para nós, em nosso tempo, não se fazem simples de ser compreendidas. Muitos, ao ler o livro do Apocalipse, na sua maioria, têm alguma dificuldade, exatamente porque o livro do Apocalipse é um livro profético. E sendo um livro profético, ele tem uma linguagem profética. Mas para estas cidades, as cartas que o Senhor Jesus mandou que João escrevesse, foram compreendidas por eles. Para nós, em nosso tempo, requer um pouco mais de que seja explicado algumas particularidades do contexto, que seja explicado o sentido de algumas palavras e expressões, para que então nós possamos ser contextualizados e ter a ponte que liga Filadélfia a nós, Belford Roxo, Filadélfia, a toda e qualquer igreja espalhada ao redor da terra,
em nosso tempo, como foi em todos os tempos, e o será, até que o Senhor retorne para levar a sua igreja. Amados, entre as 7 cartas às igrejas do Apocalipse, ou as igrejas no Apocalipse, no livro do Apocalipse, nós encontramos apenas 2 das 7, 2 que nenhuma asseveração, nenhuma crítica, nenhuma chamada de atenção, nenhum puxão de orelha é produzido, apresentado pelo Senhor. A primeira é a carta que foi enviada a Esmirna, uma congregação pobre que enfrentava perseguição, e a carta à igreja em Filadélfia, uma congregação fraca e limitada, mas que dependia de Deus. Os homens tendem a medir força e qualidade em termos de tamanho, poder, riqueza, mas Jesus vê as suas igrejas de um outro prisma. Ele as vê de modo diferente. Independente do sucesso em termos que o mundo vê e mede, Jesus olha para o caráter e o coração de cada discípulo, de cada crente. Jesus olha para o coração de cada igreja. Ele sabe muito bem quem pertence a Ele, e Ele nos conhece, cada um de nós individualmente, nas nossas particularidades, no nosso íntimo. Ele diz: conheço as tuas obras. Filadélfia era uma cidade, e nesta cidade havia uma igreja. Nós aqui somos a primeira igreja batista em Belford Roxo, e de vez em quando eu me pego vendo alguém, ou ouvindo alguém falar: o senhor é pastor lá da igreja de Belford Roxo, como se não houvessem outras igrejas em Belford Roxo. Mas por ser esta aqui a primeira igreja batista em Belford Roxo, muitos se referem a esta igreja como sendo a igreja de Belford Roxo. Isso é comum acontecer. Havia em Filadélfia a igreja de Cristo em Filadélfia, a igreja cristã, para a qual o Senhor manda João escrever essa carta. E as únicas referências bíblicas a Filadélfia se encontram no Apocalipse. Foi localizada essa cidade num vale, no caminho entre a cidade de Pérgamo e Laodiceia. A cidade de Filadélfia gozava de uma localização estratégica de acesso entre os países antigos da Frígia, da Lídia e da Mísia, que não tem esse nome mais em nossos dias. Filadélfia, ela foi fundada pelo rei de Pérgamo, chamado Átalo, cerca de 140 anos antes de Cristo. E o nome Filadélfia, que é um nome grego, esse nome foi dado por Átalo a esta cidade por causa da lealdade que ele tinha com seu irmão, uma vez que Filadélfia tem como significado amor fraternal. Então a igreja de Filadélfia poderia dizer, ou arrogar para si o título de a igreja do amor, ou a igreja que está no amor fraternal. Uma igreja em Filadélfia, uma igreja no amor fraternal. Que título bonito, não? Que título bonito. Filadélfia, portanto, o nome, a palavra, tem esse significado, e a razão pela qual foi chamada de Filadélfia é esse que nós agora conhecemos. A região que estava situada, essa cidade, produzia uvas, e o povo especialmente honrava uma entidade, um deus chamado Dionísio, que para o romano é Baco, o deus grego do vinho, e a cidade servia como base para a divulgação do helenismo às regiões de Lígia e Frígia. Dionísio é o mesmo que Baco. Vamos gravar isso? Dionísio é para o grego, Baco é para o romano. Então qual que é para o romano? Baco. Qual que é para o grego? Eu te pergunto, faz diferença?
Nenhuma. É a mesma entidade. É muito parecido com o que acontece em nossos dias, em que na religião católica, uma determinada entidade tem um nome e a sua imagem que a representa. E lá, no centro espírita, é a mesma imagem, só que com outro nome que a representa ou é representado por ela. Baco e Dionísio eram a mesma entidade, a mesma, quer para o grego, quer para o romano. Mas Baco, como Deus de fertilidade, Deus de alegria, vinho representa prosperidade para aquele tempo. Prosperidade, alegria, comércio, riqueza. E Baco, ou Dionísio, era adorado em grandes celebrações festivas. Quando se pensa em vinho, não se pensa em enterro, em sepultamento. Não é? A menos que a pessoa esteja lá, é parente do falecido, e esteja interessado em tomar um porre para não ficar pensando no que foi. Mas não se pensa, não se imagina beber vinho no sepultamento. Vinho está sempre ligado a alguma efeméride, algo muito alegre, algo feliz, uma festa. E assim era a celebração a Dionísio ou a Baco. Daí vem a palavra bacanal. E bacanal nos remete à ideia de sexo grupal, de uma festividade em que homens e mulheres, independente do relacionamento que tenham, ali ninguém é de ninguém, praticam todo tipo de intimidade sexual, bebendo muito vinho e celebrando aquela entidade, o Deus da fertilidade e da riqueza, o Deus do vinho, o Deus da alegria. Era assim o que acontecia naquela cidade de Filadélfia, que tinha a uva como um dos produtos importantíssimos da sua fonte de renda, e eles honravam Dionísio. Filadélfia foi destruída por um terremoto no ano 17 antes de Cristo e foi reconstruída pelo imperador Tibério. Por que isso é importante? Porque nós estamos conhecendo a cidade para a qual o Senhor enviou a carta, para que então compreendamos algumas coisas importantes que o Senhor fala nessa carta, que o povo de Filadélfia entendeu, que a igreja de Filadélfia entendeu, mas nós hoje não. Filadélfia então foi destruída por um terremoto no ano 17 depois de Cristo. Porém, quando João, da parte de Deus, manda essa carta para a igreja de Filadélfia, isso aqui já é no 2º século, depois de Cristo. E aí, já está chegando lá para eles no 2º século. E Filadélfia foi reconstruída então pelo imperador Tibério. Em alguns momentos da sua história, a cidade recebeu nomes mostrando uma relação especial ao governo romano. Depois dela ser reconstruída, foi chamada brevemente de Neo-Cesareia. Durante o reinado de Vespasiano, foi também chamado de Flávia, nome que ele deu a essa cidade em homenagem à sua esposa, que era também uma forma feminina de um dos nomes que ele tinha. Atualmente a cidade de Alaşehir, lá na Turquia, onde estava a cidade de Éfeso, hoje chama-se Alaşehir, fica no mesmo lugar, construída sobre as ruínas de Filadélfia. Amados, o versículo 7 diz: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo. Você já aprendeu qual é o significado da palavra santo? Então, por favor, o que é ser santo? Separado e exclusivo. Dependendo do contexto a que se aplica essa palavra, ela terá uma representação. Então, quando Deus diz, sede santos, Ele está falando, eu quero que vocês sejam santos. Ele está dizendo, eu quero que vocês sejam separados e exclusivos para mim. Mas o texto diz, isto diz o que é santo. Quem está dando ordem a João para que escreva essa carta? É o Senhor Jesus Cristo.
E o Senhor Jesus Cristo, enquanto ser humano que aqui viveu entre nós, ele foi o quê? Santo. Ele foi absolutamente separado e exclusivo para Deus. Ele viveu, morreu e ressuscitou, separado e exclusivo para Deus. Então, isto diz: aquele que é santo, o que a si mesmo se separou e se tornou exclusivo para Deus, o que é verdadeiro. Nesta carta, Jesus está afirmando, além de ser separado e exclusivo para Deus, ele está afirmando que é verdadeiro. Certa feita, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade. Eu sou a verdade. Tudo mais não é verdade. Eu sou a verdade. A verdade sou eu, a verdade está em mim. E aquele que quiser encontrar a verdade, só pode fazê-lo se for através de mim. A santidade, amados, é uma das qualidades principais de Deus. Você encontra isso no capítulo 4, versículo 8 de Apocalipse, você encontra isso em Isaías capítulo 6, versículo 3. Mas santidade e verdade são características divinas. A palavra verdadeiro é usada frequentemente no Novo Testamento, especialmente nos livros de João, em referência a Deus Pai e em referência ao Filho Jesus Cristo. Enfatiza a sinceridade dele, em contraste com a falsidade da humanidade. E nesse aspecto, aqui em particular, da carta do Senhor Jesus para a igreja de Filadélfia, está aqui fazendo uma diferenciação, um contraste entre a verdade, a santidade dele, Jesus, em relação aos judeus, aqueles que se diziam judeus, mas não eram verdadeiramente, e que estavam ali em Filadélfia. Ele diz: aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. O que é essa chave? A chave, amados, ela representa autoridade e poder. Eu me lembro quando criança, uma das coisas que eu mais, quando eu cheguei por volta dos 8, 9 anos, talvez 10, não me recordo bem, uma das coisas que eu mais queria era poder ter a chave da porta da sala da minha casa. Alguém aqui tinha esse sonho quando criança como eu? O que representava papai, mamãe, me dar a chave da porta da sala da nossa casa? Papai e mamãe estavam dizendo assim, no dia que isso aconteceu, eu fiquei feliz demais. Eu me senti o cara. Por quê? Porque agora eu tenho a chave. Né? Eu agora posso entrar e sair a hora que eu quiser. Eu agora tenho a autoridade para entrar e sair a hora que eu quiser. Eu agora tenho o poder para abrir e para fechar. Abrir para quem eu quiser que entre, fechar para quem eu não quero, manter fechada e não deixar entrar quem eu queira que não entre. A chave é símbolo de autoridade e poder. Jesus, como descendente real de Davi, é ele quem controla o acesso ao reino de Deus. A palavra de Deus diz que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Enquanto esteve entre nós, quando ele estava lá sendo consultado por aqueles seus algozes, ele disse: o meu reino não é deste mundo. Ele diz: eu sou o rei dos reis, senhor dos senhores, mas meu reino não é desse mundo. Jesus está dizendo aqui, queridos, que depois que a porta foi aberta, ninguém pode fechá-la. A palavra de Deus diz que quando ele morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou do alto a baixo, dizendo com isso profeticamente a todos os judeus que entenderam isso. Porque para o judeu, todo judeu sabia que entre o lugar santo e o santíssimo lugar, onde deveria estar a arca do concerto, lugar que só poderia entrar o sumo sacerdote uma vez ao ano, para fazer expiação pelo pecado de todo o povo judeu.
Quando Jesus morre naquela cruz, ele diz: está consumado, e expira. O véu do templo se rasga de alto a baixo, aquela cortina grossa, ela se rasga de cima a baixo. Era Deus dizendo: agora está aberta a porta de acesso ao céu para todo aquele que crer e receber meu único Filho como seu único, eterno e suficiente Salvador. Aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. No momento em que o véu rasga, porque Jesus entrega o seu Espírito ao Senhor, está inaugurada, está aberta a porta da salvação, está garantida a salvação, está garantida a entrada para todo aquele que crer e receber Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador. Eu te pergunto: você já passou por essa porta? Tem muita gente indo à igreja, entrando na igreja, visitando a igreja, vai à igreja, mas não tem compromisso com o Senhor da igreja. Amado, as portas da igreja estão abertas, e você pode entrar e sair a hora que você quiser. Não, você entra e sai enquanto ela está aberta durante o culto de celebração a Deus. Quando ela está fechada, você não entra. Se a porta estiver fechada, significa que não há culto, significa que não há celebração. Mas quando as portas estão abertas, você tem liberdade para ir e vir quando você quiser, para o culto. Mas para entrar e sair do céu, não é assim. A porta está aberta, você só entra uma vez. Só existe uma possibilidade para que aquele que aqui nesta terra estiver assegurado a entrada no céu, não entrar lá, é se blasfemar contra o Espírito Santo. É se negar a obra salvífica de Cristo, depois de dizer, depois de declarar, depois de afirmar, ainda que sinceramente, que o recebeu como Salvador e Senhor. E pastor, o senhor está pregando uma doutrina diferente da Batista, porque Batista diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Depende. Tem muito batista arminiano, e eu não sou. Mas também tem muito batista calvinista, também não sou. Pastor, então fiquei doido agora, acho que eu estou no lugar errado. O senhor não sabe nem quem o senhor é. Sei, eu sou calviniano, pronto. É a palavra do Senhor que diz que há apenas um pecado para o qual não há perdão. Este é blasfêmia contra o Espírito Santo. Ouça, o Senhor está dizendo que Ele é quem tem a chave. A chave de Davi. Davi é rei. Qual é a figura de linguagem aqui? Qual é a figura profética que está sendo usada aqui? Está se falando do reino eterno do Senhor, cujo rei eterno, invisível, mas real, que esteve entre nós, foi tocado e abraçado por muitos, que foi pregado na cruz, morreu, ficou sepultado 3 dias, mas ressuscitou, aleluia, está vivo, subiu para o céu e assumiu o seu lugar no trono de glória. Ele reina e reinará para sempre, o seu nome é Jesus Cristo. Ele tem a chave e a porta está aberta. Ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei e farei uma festa com ele. Ele não está falando da porta do céu, ele está falando da porta do seu coração. Porque a porta do céu está aberta, mas ninguém entra lá de qualquer jeito, não. Porque ele diz: eu tenho a chave. Aquele que tem a chave abre e ninguém fechará, fecha e ninguém abrirá. A salvação está garantida, a porta está aberta para quem o receber como único, eterno, suficiente Salvador. Se você não fez uma aliança, não entregou a sua vida a Jesus, não o recebeu como seu único, eterno, suficiente Salvador, você pode se enganar, indo à igreja, participando de cultos, entrando e saindo pela porta do templo que está aberta, mas seu nome não estará no livro da vida. Quando partir desta vida, você vai tomar o susto de descobrir que a porta estará fechada para você. Nós vivemos num tempo e numa realidade de sociedade corrompida e corrompida, em que os valores foram deturpados, a moral foi desfigurada. Aliás, o que é ser moral hoje? A igreja cristã, aliás, o que é a igreja cristã hoje? A igreja cristã hoje pode ser qualquer coisa que dizem que é.
Mas somente o Senhor diz o que é a sua igreja. Ele diz santa, separada e exclusiva. Santa, ela não muda, porque eu não mudo. Ela hoje não crê nessa teologia e amanhã crê na outra. Ela crê na verdade, que é a palavra, que representa o próprio Senhor Jesus. Ela não é hoje a igreja que diz que homossexualismo é abominação para Deus, mas porque passam alguns séculos e sob a influência de alguns que se deixaram perder, assume que não, isso é tornar a igreja inclusiva, porque afinal de contas Jesus amou a todos. Sim, Ele amou a todos, mas Ele mesmo disse: aquele que me negar perante os homens, também o negarei perante meu Pai que está nos céus. Ele disse: sejam santos, porque eu sou santo. Sejam separados dessas coisas, porque eu não me contaminei com elas, e eu exijo que vocês façam mesmo. Ele ama o pecador, mas Ele não admite, Ele não aceita, Ele não corrobora, Ele não faz vistas grossas para o pecado. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é morte, e com o pecado a porta está fechada. Não? Sim. Ele diz: eu tenho a chave. Abre, eu abro e ninguém fecha. Eu fecho e ninguém abre. Amados, vai chegar o momento em que a porta vai estar fechada. Quando o Senhor Jesus voltar para pegar a sua igreja, quando chegar o dia em que aqueles que estiverem vivos e forem a igreja do Senhor, ascenderão com Ele, entrarão pelas portas, ainda que passando pelo juízo, passarão somente para serem inocentadas pelo sangue do Senhor, que já pagou o preço de remissão dos seus pecados. Mas aquelas pessoas que não o fizeram, que não receberam como Salvador e Senhor, é o Senhor Jesus quem diz: baterão e será dito: nunca te conheci. Ele diz para a igreja de Filadélfia, no verso 8: conheço as tuas obras. Como afirmam todas as cartas, queridos, Jesus conhece de primeira mão as obras dos cristãos em Filadélfia, como Ele conhece as tuas obras, como Ele conhece as tuas obras, como Ele conhece as tuas obras, como Ele conhece as minhas obras. Ele nos conhece, porque Ele é Deus. E Ele diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Olha que coisa linda do Senhor Jesus. Ele diz: eu sei as tuas obras, cristãos filadélfios. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Veja que coisa linda da parte do Senhor Jesus. Ele sabe que aquela igreja é fraca. Ele sabe que aquela igreja tem limitações. Mas Ele reconhece que é uma igreja que o ama, que persevera, que se mantém santa, que não nega o seu nome, que preserva sua palavra. Então, antes de fazê-lo, antes de dizer do reconhecimento da sua fragilidade, o Senhor diz: eis que diante de ti coloquei uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sabe, para você, cristão, que se acha fraquinho ou porque olha para si mesmo e reconhece a sua inadequação espiritual, olha para você mesmo e vê que você é alguém que não possui grandes recursos ou muitos recursos materiais. Você que olha para si mesmo e vê que perante os demais você é aquele cachorrinho vira-lata em meio a tantos cães de raça nessa terra. O Senhor diz para você: você pode ser tudo isso aos olhos de todo mundo, mas eu coloquei uma porta aberta para você e ninguém pode fechar essa porta. O empresário pode fechar a porta do emprego para você? Não! Se o Senhor disser: essa porta é tua, vai ser aberta e é tua, você entra, ninguém fecha. Se o governante for corrupto e ele insiste em não querer fazer aquilo que é a justiça para você, o Senhor diz: não tem problema, porque o poder dele não é nada. Eu sou o Todo-Poderoso, eu declaro e assim será feito.
porque é Ele quem tem a chave. Jesus não é Senhor e Rei soberano do mundo espiritual que está lá no céu. Ele é Rei sobre todos os reis da terra, do universo, senhores de toda a terra e de todo o universo. Ele é Senhor de tudo. Aleluia! Não tem porta que Ele não possa abrir, e não tem porta que Ele não possa fechar. Tem muito crente com porta fechada, e está fazendo de tudo e não entende. Mas eu tenho tanto currículo, mas eu já tenho tanta experiência, mas eu já construí tanta coisa, mas eu sou o cara. E não encontra a porta aberta nem para limpar chão, para ganhar R$1. Eu não sei se tem alguém aqui vivendo isso. Eu vivi por 2 anos. Por quê? Porque o Senhor fechou todas as portas. E por que o Senhor fechou todas as portas? Porque a palavra do Senhor diz o seguinte: o traficante Ele perdoa, o adúltero Ele perdoa, o assassino Ele perdoa, o homicida Ele perdoa, o pederasta Ele perdoa. Ele perdoa, mas tem um que o tratamento é diferenciado. A palavra do Senhor diz assim: aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. A palavra do Senhor diz assim: sou eu quem exalta os humildes, mas os soberbos serão rebaixados. Sabe como é que o Senhor trata a soberba, a arrogância? Rechaçando, com disciplina, com portas fechadas. Aquele que se nega a reconhecer a honra que é só dele, pode até encontrar a porta aberta pelos homens, mas a porta do céu já está fechada para ele há muito tempo. Por quê? Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, diz a palavra do Senhor. Antes de falar sobre as obras dos filadelfos, Jesus já oferece encorajamento a esses discípulos. Mesmo sendo servos fiéis, eles se sentiam fracos e talvez incapazes de cumprir bem os seus deveres para o Senhor. Jesus queria assegurá-los da sua fidelidade para com os seus servos. Portas abertas representam acesso a oportunidades. Diga, por favor, porta aberta. Acesso às oportunidades. Tem alguém esperando uma porta aberta aqui? Tem alguém? Tem alguém? Então preste atenção. A palavra do Senhor diz assim, quando Ele esteve entre nós: buscai em primeiro lugar o quê? O reino de quem? Sabe por que tem portas fechadas para muitos crentes? Porque o reino que estão procurando não é o do Senhor, é o reino seu próprio, é a sua casa própria, é o seu carro, é a sua passagem de ida para conhecer Cancún, é a sua vitória que é considerada e é circunscrita a realidades materiais, frugais, humanas e terrenas, mas nada tem a ver com o reino de Deus. Você quer portas abertas? Honre a Deus em primeiro lugar. Porque o diabo tem porta para abrir para todo mundo. Porque a porta do inferno está aberta para quem quiser entrar também. Portas abertas representam acesso a oportunidades. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 14, 27, nos mostra claramente que Deus abre a porta da fé quando oferece evangelho aos homens, assim lhes dando acesso à comunhão com Deus. A palavra de Deus em 1 Coríntios 16, 9, 2 Coríntios 2, 12, Colossenses 4, 23, nos mostra que Deus abre portas de trabalho para os seus servos divulgarem a sua palavra. Eu quero te perguntar, você está fazendo isso? Você que é crente diz que eu sou membro de uma igreja que é a comunidade viva de cristãos autênticos, cuja visão é buscar ser cristão autêntico. E tem uma missão. Qual é a missão? Trazer pessoas para Jesus. Eu pergunto a você: você tem entrado pelas portas que o Senhor todos os dias abre, para que você fale, divulgue do Evangelho e leve alguém que está aprisionado, alguém que está com a impossibilidade de entrar no céu? Você tem levado para ele a chave?
que é Jesus. É o reino de Deus que está em primeiro lugar. Você já orou dizendo: Senhor, acrescenta a minha fé. E quando você teve a oportunidade, porque as situações e as circunstâncias se tornaram difíceis, e foi a oportunidade para você expressar fé, ao invés de você olhar para Deus, você olhou para as circunstâncias, você fez conta, você viu humanamente falando, não dá, e ao invés de exercer fé, seus olhos ficaram nas coisas. Na hora de você servir a Deus com fé, você fez conta disso, para aquilo que eu quero não vai dar, então também não vai dar? Aqui nesse texto, Jesus não fala especificamente da natureza das oportunidades dadas aos discípulos em Filadélfia, mas garante que as portas ficariam abertas. Hoje, quando Deus abre porta de oportunidade para nós, sabe o que a gente deve fazer? Aproveitar. Mas você quer ver uma coisa? Talvez todo dia naquela condução que você pega, aquela mesma pessoa senta do seu lado. Pura coincidência. Talvez naquele dia uma pessoa que sentou do seu lado foi alguém que carece ouvir a mensagem da salvação e entender e enxergar a chave que é Jesus. Mas ela desceu e permaneceu impossibilitada de entrar, porque você não apresentou a chave para ela. A igreja de Filadélfia não era assim, não. Eu sei as tuas obras, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Você não se omitiu de transmitir a verdade, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, para aquele que senta do teu lado, para aquele que bate na tua porta, para aquele que está lá te servindo quando você vai abastecer o seu carro. Você não perdeu a oportunidade que eu te dei. Conheço as tuas obras. Você guardou a minha palavra. Quando você foi tentado a fazer o que era errado, quando as circunstâncias fizeram difíceis e a oportunidade dada por Satanás se fez, você disse não, porque eu sei o que diz a palavra do Senhor. Assim como Jesus, que foi tentado e só respondeu a Satanás na palavra. Quando a televisão, quando o filme, quando os meios de comunicação vêm oferecer de modo subliminar alguma coisa a você, e você é alertado pelo Espírito, você diz não, porque você conhece a palavra, ou você diz, não tem nada a ver não. E até usa a palavra. Não, o apóstolo Paulo examina tudo e retém que é bom. E tem muita gente, hoje no Brasil, torcendo e labutando, por exemplo, pela descriminalização das drogas. Por quê? Porque a maconha, a cannabis, é cannabis, né? Ela tem funções medicinais, e tem. Então vamos liberar, porque quem quiser fumar, fuma, o problema é dele. E daí, se a INSS depois vai ter que gastar milhões e milhões e milhões do dinheiro do povo para resolver problemas relacionadas ao vício do fumo? Problema nenhum. Qual o problema? Não, esse negócio de colocar lá impróprio para menores, nada disso, isso é besteira. Isso é coisa de ditadura. Isso é coisa de, como é que fala? Cerceamento do direito. Esqueci o termo agora. Não é repressão, tem o termo relacionado à mídia. Censura. Não, isso é censura. Então, deixa as crianças assistirem o que não deve. Hoje eu tomei um susto. Sempre que eu posso, e por favor, isso não significa dizer que eu faço todos os dias. Então, cutuca quem está dizendo, o pastor vai dizer agora uma coisa. Avisa ele, o pastor vai dizer uma coisa agora, que ele não faz todos os dias. E ele não faz todos os dias, que ele tem tanta coisa para fazer. Essa é muito importante, mas não dá para ele fazer todos os dias. Pergunta se entendeu. Eu hoje fui alertado de que algumas pessoas aniversariavam, que estão integradas no meu Facebook,
E no meu Facebook eu uso para algumas coisas: bater papo furado, conversar fiado e fazer fofoca. É isso? Você não encontra isso no meu Facebook. Eu uso o meu Facebook para questões que são importantes, mensagens importantes, edificantes e que vão fazer diferença na vida daqueles que estão lá dizendo: eu não gosto nem desse termo, sou seguidor do pastor Cláudio Barroso, eu não tenho seguidores. Isso é nomenclatura de Facebook, não é minha. Amém? Aí eu fui avisado lá: fulano, Beltrano e Ciclano aniversariam hoje. Cadê Zezé? Está aí? Zezé, feliz aniversário, Zezé. Só que você não está no Facebook. Mas felizmente você está na lista do WhatsApp da igreja, não está, Zezé? Aí recebeu meu beijinho por lá. Eu tenho muita gente que é não crente, muita gente que não é daqui da igreja, que são lá pessoas que demonstraram interesse, quiseram, pediram: me coloca aí, pastor, porque gosta de ler as coisas que eu escrevo e as coisas que posto para edificação. E uma dessas era um garoto, talvez tenha 12, 13 anos. E eu fico imaginando o que os pais de crianças hoje em dia estão fazendo, porque pai não deve estar sendo, não pode estar. Porque não vê aquilo que está no Facebook dos seus filhos. E para fazer a minha felicitação de aniversário, eu sempre clico, porque eu nunca guardo na cabeça, até porque tem mais, sei lá, 2.000 pessoas, não sei quantas. Fica difícil de seguir aqui. Na hora de chamar o nome do Guilherme, eu lembrei de Anselmo, mas não lembrei de Guilherme. Guilherme, Anselmo, mulher, está tudo certo, não errei nada. Mas quando eu entrei no Face do menino para escrever lá na... Como é que chama o meu assessor para assuntos de... Cadê o Maxião? Está aqui? Está aqui? Linha do Tempo. Entrei lá na linha do tempo, que eu ia escrever para ele. Eis que aparece na linha do tempo dele uma foto de 2 homens praticando sexo oral. Um garoto que não tem 13 anos. Eu te pergunto, foi ele que postou isso? Não. Não foi ele que postou isso. Tenho certeza. Sabe por quê? Porque ele não seria doido de fazer isso no Facebook dele, sabendo que o papai e a mamãe dele de alguma hora ia acabar sabendo. Como é que isso foi parar lá? Boa pergunta. Eu quero dizer, se alguma hora você encontrar um negócio parecido com isso no meu Facebook, sabe que foi hackeado alguém, enviado por Satanás, resolveu: vamos destruir a imagem do pastor Cláudio Barroso. Para todo mundo ficar horrorizado, ninguém mais querer receber mensagens que ele manda. Porque está lá. E eu não mandei mensagem nenhuma para aquele rapaz. Falei: eu vou escrever alguma coisa aqui. Só de ter acessado o Face dele, eu já estou assim apreensivo, sei lá. Vai que esse negócio vai acabar aparecendo lá na minha linha do tempo. Como um tempo atrás aí apareceu de um cantor aí, foi de quê? De pagode aquilo? Foi de pagode, de funk, eu não sei, convidando todo mundo para a festa que ele estava dando. Falei: Senhor, de onde é que isso surgiu? Que dificuldade para descobrir? Mas graças a Deus eu descobri. E exorcizei. Amados, é muito sério. É muito sério. A chave representa autoridade e poder. Se você deu essa autoridade na mão do seu filho de ter um Facebook, meu amado, isso não significa que você não tem mais responsabilidade, porque deu essa chave para ele. É você quem responderá diante de Deus, saiba disso. E é você quem está respondendo diante de Deus. E muitos pais crentes aí não estão entendendo por que as portas estão fechadas. É porque não tem guardado a palavra do Senhor. O Senhor fala especificamente da natureza das oportunidades dadas àqueles discípulos, como dá a nós hoje. E garante que as portas vão ficar abertas. E hoje, quando Deus abre porta de oportunidade para nós, temos que aproveitá-las. Olha para quem está ao teu lado e diz: você já aproveitou a oportunidade? Você aproveitou as oportunidades que o Senhor te deu semana passada? Para quantas pessoas você falou de Jesus? Pergunta para ele que é crente. Retórica, ele não vai responder para você não, mas pergunta para ele, vai estar perguntando para você também: quantas páginas da Bíblia você leu e quantas páginas de livros seculares você estudou? Não, eu quero ser advogado. Dá-lhe livro, dá-lhe estudo, dá-lhe horas. Bobear não vem nem à igreja porque está estudando para a prova.
os cristãos filadelfos guardaram a palavra do Senhor. O salmista diz: guardo a tua palavra no meu coração para quê? Eu não pecar contra ti. Meu príncipe, minha princesa, não vai adiantar de nada você ter aqueles diplomas todinhos, Harvard, Yale. Por quê? O quê? Na parede. Porque o que vai abrir a porta é Jesus. E a porta está aberta para aquele que o recebeu como único, eterno, suficiente Salvador. Isso é salvação e vida eterna. Mas aqui nesta vida, a porta é aberta para aquele que honram a Ele, porque tem um diploma gravado dentro de si e diz: servo santificado ao Senhor. Como o sacerdote Arão precisou carregar na sua testa dizendo: santo ao Senhor, separado e exclusivo para servir a Deus. Diz o Senhor: eu sei as tuas obras, que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar, tendo pouca força. Guardaste minha palavra, não negaste meu nome. Ele diz que tens pouca força. Querido, fraqueza nem sempre sugere pecado. O irmão ali que está doente, o irmão ali que está abatido, o irmão ali que não quer comer, tem irmão ali que, ele deve estar passando, isso aí deve ter pecado, deve ter feito alguma coisa aí, desonrou a Deus, tem alguma coisa tem. Fraqueza nem sempre sugere pecado. Deus não condena aqui essa igreja por erro algum. Ele diz, entretanto, que ela tinha pouca força. Pode ser que fossem poucos em número, por exemplo, era uma igreja pequenininha. Talvez a quantidade de cristãos que houvesse naquela cidade fosse muito pequenininho. Uma quantidade pequena. Ou de outra maneira, limitados em capacidade. Uma igreja de pessoas sem muita cultura, uma igreja de pessoas sem grande expressividade na sociedade, uma igreja de pessoas sem muitos recursos materiais, talvez. Quando reconhecemos as nossas próprias limitações e fraquezas, amados, devemos confiar mais em Deus e depender da sua força. Eu não admito chamar nenhuma igreja de pobre. A igreja só é pobre se ela não tiver fé em Deus, se os seus olhos não estiverem em Deus, porque o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele é dono de tudo. E a sua palavra diz que aquele que recebeu a Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, é tornado o quê? Filho dele. Eu não conheço o Deus vivo com nenhum filho mendigo. Eu não conheço Deus com nenhuma casa de mendigos. Os filhos de Deus são príncipes do Senhor. São princesas de Deus. Tem príncipe e princesa de Deus aqui? Ih, rapaz, príncipe e princesa de Deus não fala assim não. Tem príncipe e princesa de Deus aqui? O Vasco da Gama está com mais cartaz do que muitos crentes aqui. Para quem fui falar do Vasco da Gama? Marco Aurélio vai ficar triste. Amados, como Eliseu venceu os sírios pelo poder de Deus, os fiéis em Filadélfia teriam sua vitória pela força de Jesus. Quando os sírios vieram no exército para prender Eliseu, o moço de Eliseu ficou desesperado. É um exército, e agora o que vai ser de nós? Eliseu disse: rapaz, vem cá, isso aqui. Senhor, abre os olhos desse pobre coitado aqui, senhor. Abre os olhos desse moço. Eu sou um moço. Abre os olhos desse moço aqui. Ele não enxerga nada. Que visão dele aqui, ó. Quando o Senhor abre os olhos dele, ele vê uma multidão, um exército inumerável de anjos que estavam ao redor de Eliseu. E quando os soldados chegam lá para prender Eliseu, desce fogo do céu, queima todo mundo. Sabe quem é que limita a força do crente? É o crente. A palavra do Senhor diz: sem mim nada podeis fazer.
Em Cristo nós somos mais. Mas na hora da gente enfrentar a batalha, na hora da gente enfrentar a situação, na hora que a gente tem que expressar fé, na hora de reconhecer que Ele tem todo o poder, aí a coisa desanda, porque falta a palavra do Senhor guardada em seu coração, e a fé sendo expressada, porque crê na sua palavra, porque crê no Senhor que tem a chave, e abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O Senhor diz: entretanto, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Apesar das suas limitações, a igreja de Filadélfia se mantinha fiel, guardava a palavra de Jesus. Amados, Ele veio ao mundo e revelou sua palavra, que nos julgará no último dia. Seremos julgados. Ele veio ao mundo e revelou sua palavra, que vai nos julgar. Esta nova aliança entrou em vigor, foi a partir da morte de Jesus. Ela está vigorando hoje, e ela estará até quando Ele retornar. Os cristãos daquela igreja guardavam a palavra do Senhor e não o negaram. A sinagoga de Satanás, diz o Senhor: eis que eu farei da sinagoga de Satanás, que dizem judeus não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. A palavra de Deus diz assim: aqueles que me honrarem, o que Ele diz que vai fazer? Honrarei. Mas os que me desprezarem, o que Ele diz que vai fazer? Vai desprezar. O Senhor está dizendo aqui: olha, vou fazer com que vocês sejam honrados por aqueles que perseguem vocês. Por quê? Porque eu quero que todos eles saibam que eu amo vocês, eu estou contigo. Eu estou contigo e acabou. Você sabe o que é ter o Senhor contigo? Aquele que tem a chave, se Ele fechar, ninguém entra. Se Ele abrir, ninguém pode fechar. Você sabe o que é ter o Senhor Jesus do teu lado? Sabe? Só sabe aquele que anda por fé, porque guarda a palavra. Porque aquele que faz isso, quando vem a adversidade, quando vem o problema, quando vem a crise, quando vem a opressão, quando vem a tentação, não se abala. A palavra do Senhor diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quando o problema e a situação adversa vem, você faz o quê? Você desespera? Então você tem um nome, você tem lá o sobrenome, Filho de Deus. Teu nome está escrito no livro da vida? A sinagoga de Satanás, havia a sinagoga de Satanás, assim como também em Esmirna, lá em Filadélfia. Nós sabemos do livro de Atos que as primeiras perseguições da igreja, tanto em Jerusalém como na Ásia, não foram feitas pelos romanos, foram feitas pelos judeus. E a igreja em Filadélfia sofreu por causa desses falsos judeus. O Senhor diz: eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Apesar deles serem fracos, irmãos, os discípulos de Filadélfia ficariam do lado do vencedor e seriam exaltados acima dos seus inimigos. Como diz lá em Isaías capítulo 60, versículo 14. Os servos fiéis e vitoriosos podem reinar com Cristo sobre as nações, mas a glória e a adoração ainda pertencem e pertencerão ao Senhor somente. Esta honra serviria de prova de amor de Jesus para com seus seguidores. E os falsos judeus os odiavam, mas o Senhor e Cristo os amava. Já teve a experiência de você estar sendo perseguido por alguém? Talvez lá no seu ambiente de trabalho, talvez na sua vizinhança. E você preservou a fé, e você manteve a palavra de Deus ao invés de odiar, ao invés de entrar em conflito, você abençoou aquele que te maldiz. Ao invés de você dar de volta, você ofereceu outra face, outro lado. Ao invés de odiar, você amou. Ao invés de se irar, você se fartou da afronta. E você lá na frente colheu a vitória de ver aquela pessoa um dia pegar e dizer assim: rapaz, olha, eu não sei nem explicar, mas eu tinha um ódio por você que eu não sei nem porquê. E hoje
Rapaz, eu olho para trás, mas como é que eu podia te odiar daquele jeito? Você é um cara tão legal. Você já colheu um fruto assim? Isso só é possível se você guardar a palavra e não perder a fé. Como guardaste a palavra da minha paciência, eles não desistiram. O Senhor diz: eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Amados, os discípulos em Filadélfia seriam guardados no período de provação que afligiria o mundo, e isso aconteceu. Não podemos interpretar a partir desse versículo quando ou por quanto tempo os cristãos vão experimentar a hora da provação, mas ela vem. Hoje milhões de cristãos estão sofrendo e morrendo nas mãos de tiranos em todo o mundo. Para eles o tempo da prova já começou. Sempre que os cristãos sofrem, Cristo promete a proteção das suas almas eternas. Você vai encontrar isso em Lucas 21, 17 a 19, por exemplo. O Senhor Jesus diz: venho sem demora. Amados, Jesus está com esta expressão afirmando que proporcionará alívio aos seus servos que sofreriam pelo nome dele, mas também castigo terrível para os perseguidores e profanos imundos. Para a maioria em Sardes seria uma angústia, porque a igreja de Sardes era uma igreja reprovada, a igreja morta, contaminada pelo pecado. Mas para os cristãos em Filadélfia seria um alívio, porque eles não se contaminaram, mas preservaram a palavra e a fé. Por fim, o Senhor caminha para encerrar dizendo: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Depois de tudo que Jesus fez e prometeu, os cristãos em Filadélfia ainda teriam que fazer a sua parte. A promessa dele é: vou te guardar, vou te honrar. Mas ele diz: mas continua fazendo o que você está fazendo. Olha para quem está do teu lado. Diz para ele: se você está andando direitinho, você não é digno de coisa nenhuma. Eu estou pensando que o pastor vai falar para ele dar um gás aí, me elogiar. Digno de coisa nenhuma. A palavra de Deus diz que aquele que sabe que devia fazer não faz, comete o quê? Pecado. Eu não sou digno de coisa nenhuma se eu faço aquilo que é minha obrigação. A gente fica esperando que as pessoas batam palma para a gente e uhul, né? Jesus faz isso para Filadélfia, sabe por quê? Porque estavam sofrendo perseguição, porque eles eram pequenos, porque eles eram limitados, porque humanamente falando eles tinham fragilidades, mas apesar disso eles perseveravam fiéis na palavra e expressivos na sua fé. Aí a coisa é diferente. Mesmo os servos mais fiéis precisam vigiar e permanecer fiéis até o fim. Ou não diz a palavra de Deus: aquele que está em pé, acude para não cair. Os cristãos têm diferentes dons, habilidades, experiência, maturidade. E Deus não espera que todos nós sejamos e tenhamos o mesmo agir. Mas Ele espera que conservemos o que temos, que perseveremos em usar os nossos recursos para Ele. Em primeiro lugar, onde? Quem? O reino. Isso não importa se você tem 1 milhão ou se você não tem nem um centavo. Todos que são filhos de Deus, todos que são cristãos, têm a palavra e podem expressar a fé. Os cristãos de Filadélfia são elogiados por seu esforço em obedecer a Cristo e incentivados a realizar o ministério de transmitir as boas novas, o evangelho a outros, dando testemunho com todas as forças que têm, porque é esse o propósito do Senhor Jesus nos ter dado o grande mandamento e a grande comissão. Você pode ser um crente novo, viu, Luiz? E sentir que a sua fé e a sua força espiritual é pequenininha. Quem sou eu lá perto do Marco Aurélio? Quem sou eu lá perto do Anderson Maximino? Quem sou eu? Cheguei agora aqui. Os caras são jurássicos na fé.
né? Você pode se sentir assim. Você pode ser um novo crente e sentir que sua fé espiritual ainda é muito pequenininha, ainda é pouco. O que você não pode fazer é deixar de viver para Cristo e usar o que você tem para servir a Cristo. A verdade, tem muitos que são novos, que se julgam pequenos, e são esses que mais alegram o coração de Deus, enquanto os mais antigos já estão se sentindo cansados e virando acessório de culto, sentados no banco, e que não expressam verdadeira adoração e louvor que agrada o coração do Senhor. O Senhor diz ao vencedor: falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Essa expressão que o Senhor usa, os filadelfos entenderam muito bem, porque como em toda a cultura helênica, em Filadélfia as construções possuíam belas colunas, mas as de Filadélfia racharam e caíram no grande terremoto algumas décadas antes. Jesus está dizendo que as colunas no verdadeiro templo de Deus, que não são de pedra, mas vivas e firmes, jamais serão destruídas. A palavra de Deus diz que aqueles que receberam Jesus como único eterno suficiente Salvador foram tornados filhos de Deus, mas há uma outra expressão que é usada para nós, é também que nós somos templo de quem? Do Espírito Santo. Meu amado, se o Espírito Santo habita, então a construção é sólida. Mas se o Espírito Santo resolveu sair, é porque alguma coisa abalou e a culpa não é dele. Jesus está dizendo que as colunas no verdadeiro templo são vivas, firmes, jamais serão destruídas. Ele não fala somente de líderes nas igrejas, mas ele fala de todos os vencedores que são fiéis, como encontramos em Gálatas 2:9. Os discípulos do Senhor são ao mesmo tempo pedras vivas e sacerdotes do Senhor, como diz o apóstolo Pedro em 1 Pedro 2, de 5 a 9. E ele vai concluindo a carta dizendo: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e dele nunca sairá. Os vencedores permanecerão no templo para sempre, gozarão comunhão eterna com Deus. Que coisa linda! E lá a morte não pode entrar porque a porta é fechada para ela. A dor não pode entrar porque a porta é fechada para ela. A corrupção não pode entrar porque a porta é fechada para ela. Os demônios não podem entrar porque a porta é fechada para eles. Satanás não pode entrar porque a porta é fechada para ele. Só estará lá o Senhor e aqueles que são dele. E ele diz: escreverei sobre ele o nome do meu Deus. O que significa escrever sobre ele? O vencedor sempre ocupa uma posição privilegiada. E nomes gravados sugerem posse da vitória. Eu nunca fui. Mas quantos aqui já foram ao Maracanã e tiveram lá não sei se é calçada da fama, na parede da fama, não sei. Quantos já tiveram lá e já viram isso? Como é que chama aquilo lá? Calçada da fama? Já foram lá? Já viu lá? O que tem lá? É a mão, o pé do Pelé? O que é? É o pé? Não é? Lá está gravado o pé, mas se você só olhar o pé, você não sabe de quem é. Deve ter o nome dele, não tem? Lá está gravado o nome do Pelé. E por que está gravado o nome do Pelé? Porque ele é um vencedor. Eternizaram o nome do Pelé lá no Maracanã. Você entendeu? Eternizaram. É esta mesma figura de linguagem que o Senhor está usando aqui para dizer: o vencedor vai ocupar uma posição privilegiada, seu nome será gravado, porque ele recebeu a posse. Por quê? Porque o vencedor pertence a Deus. E qual é a posse que ele recebeu? A salvação, a vida eterna e um lar celestial para viver a eternidade com o Senhor. Aleluia. Tem muita gente sonhando ter a chave da sua casa própria, entrando aí em filas de espera de minha casa, minha vida e outras coisas. Você não precisa entrar em fila de espera para ter uma casa no céu. Você só precisa receber Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador, porque a porta já foi aberta e está franqueada para aquele que deseja. E não tem intermediário. Ele disse: eu sou o caminho.
Ele faz parte do povo de propriedade exclusiva de Deus, por isso o Senhor diz, escrevei sobre ele o nome. Ele também pertence à cidade de Deus, a Nova Jerusalém, que é a noiva de Cristo. O vencedor faz parte da noiva, da igreja, que pertence somente. Tem muita gente dizendo assim, eu não preciso da igreja. Por que eu preciso da igreja? Eu não preciso de culto. Eu vou ao culto uma vez, né? Tá bom. Tá bom. Quem instituiu a igreja foi Jesus. Mas ele vai à igreja quando ele quer. Quem instituiu o culto foi o Senhor. Mas ele vai cultuar a Deus quando ele acha que deve. Quando lhe apraz. Quando lhe agrada. Quando ele tem necessidade. Mas ela não tem nenhuma aliança com o Senhor. Recebe também o nome de Cristo. Ele diz, a quem vencer, farei coluna no templo, meu Deus. Dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Jesus confessará abertamente os nomes daqueles que são seus servos. Ele mesmo disse isso, está lá em Mateus 10:32. E encerrando, ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem alguém ouvindo aqui hoje? Vamos ver quando você sair daqui, se você realmente está ouvindo. Jesus está dizendo com isso que virá logo para castigar e para salvar. É importante ouvir a sua mensagem e estar preparado, porque só estar ouvindo de nada vai adiantar. Vamos concluir? Segundo essa carta de Jesus, como identificar uma igreja boa? Tem muita gente identificando uma igreja boa se ela tem um grupo musical famoso, um cantor gospel famoso e milhares de pessoas que acorrem aos seus cultos. Se o templo é cheio, abarrotado, que tem que colocar telão do lado de fora para as pessoas poderem assistir. Essa é a igreja. Esse é o ministério glorioso. Sardes era assim, mas o Senhor diz, você diz que você tem nome de vivo, mas você está morto, cheio de corrupção, cheio de pecado, cheio de oba-oba gospel, e as pessoas estão medindo sucesso espiritual por quantidade de pessoas que acorrem aos cultos. Qual seria a igreja boa? A maior? A mais ativa? Aquela que tem um monte de coisa, uma ação social extraordinária, em que todo mundo da igreja tem atividade, e está todo mundo, ou a maioria da igreja envolvida, e é ministério disso, ministério daquilo outro. Talvez a mais conhecida. Quem sabe? A igreja mais conhecida, igrejas conhecidíssimas na Europa, hoje nem são mais lembradas, senão quando são estudadas na teologia ou na história da igreja, porque antes foram igrejas extraordinárias, evangelistas e missionárias, mas a fé e o fervor deram lugar ao socialismo, ao comunismo, ao materialismo, ao capitalismo, aos ismos, e a palavra de Deus deixou de existir no meio dela. E hoje se tornaram pubs, bares, restaurantes, casas de show, de espetáculo, ou simplesmente seu terreno foi vendido para outra coisa. Seria a igreja mais rica materialmente? Jesus chama a atenção de outras igrejas antes, como nós vimos. Igrejas que tinham muito mais recursos do que a igreja de Filadélfia. E o Senhor só chama a atenção dela pelas coisas que ela tem de errado. Mas o que é que Jesus está chamando de atenção aqui, a igreja de Filadélfia? O Senhor está puxando a orelha da igreja de Filadélfia em quê? Aqui? Em nada. Sabe uma coisa que entristece o coração de Deus? É um crente que vai para a igreja e ele não é ninguém. Por quê? Porque ele olha para si mesmo e diz, eu não sou nada.
Eu não tenho faculdade. Eu não sei falar como o pastor Jadson. Eu não sei liderar como a irmã Débora. Eu não sirvo para ser um PPC como é um crente que ele não é pobre. Ele é um crente miserável. Porque recebeu a salvação e a vida eterna. Recebeu a palavra de Deus como todos os demais. Mas está aceitando que o espírito de miséria e pobreza o convença de que ele não é nada, quando ele foi tornado filho de Deus, filha de Deus, princesa e príncipe do Senhor. Alguém que basta crer, expressar fé e viver a palavra do Senhor para ser instrumentalizado e capacitado pelo Senhor. E nem principado, nem potestade poderá contra ele ou contra ela, porque maior é o Senhor que habita o crente do que aquele que está no mundo, regendo este mundo na perdição. Aleluia! Jesus julga por critério diferente do nosso. Ele pode ver uma igreja pobre ou fraca como uma congregação fiel, dedicada e perseverante. Ao invés de tentar impressionar os homens, queridos, nós devemos nos dedicar ao desenvolvimento do caráter que agrada a Deus. E você não pode fazer isso se você não lê a Bíblia. Você não pode fazer isso se você ler, mas não estudar. Você não pode fazer isso se você não tem uma disciplina de oração. Você não pode fazer isso se você não estiver convivendo e comungando com outros crentes e sendo amadurecido também na fé, através da experiência e do ministrar dos outros, e se permitir ser instrumento de Deus também para ministrar aos outros. Devemos nos dedicar ao desenvolvimento do caráter que agrada a Deus. Não podemos ter um caráter que agrada a Deus se não vivemos pelos princípios e valores estabelecidos por Deus na sua palavra. Se ficarmos dando ouvido a socialismos, a filosofias, a ideologias políticas, iremos ficar com a expectativa de que o que vai salvar Belford Roxo é um prefeito e uma Câmara renovada. Quando o que vai salvar Belford Roxo é Deus, pois é Ele que diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos seus pecados e voltar para mim a sua face, deixar de viver esse cristianismo mentiroso e hipócrita de Sardes, para ser um cristão Filadélfia, então ouvirei o seu clamor, perdoarei seu pecado, e eu vou sarar Belford Roxo. Vai ser uma outra realidade, como já foi. O lugar que foi chamado do mais violento da face da terra, nas últimas 2 décadas, se tornou um lugar que chegaram a chamar a cidade do amor, e no que está se tornando, já se tornou. Porque inchou de igrejas, um dos lugares onde há a maior presença de evangélicos por metro quadrado da América Latina. É hoje um lugar de miséria, em que o mal prevalece. É hoje um lugar de corrupção, em que a política é maldita. É hoje um lugar de desmando, como em todo o mais que se tornou o Brasil, que é hoje a nação mais evangélica da face da terra. Por quê? Porque tem muita igreja Sardes, e muito crente sardenho. Está faltando igrejas Filadélfia e crentes filadélfios. Igrejas que não têm muito recurso material, não é formada por pessoas eruditas, pessoas simples, mas gente que ama e teme a Deus e não negocia a verdade. Como essa igreja aqui, de 12 anos atrás, que eu recebi com pequenos, com pessoas poucas, uma outra que tinha aqui faculdade, mas era uma igreja que amou a Deus, uma igreja que se lançou por amor, com humildade e com sede de viver ao melhor de Deus, o novo do Senhor, o vinho novo do Espírito, e se tornou uma igreja extraordinária. Mas está adormecida, porque o fervor daquele tempo já não é mais presente hoje como deveria. Se tornou confortável. Se tornou acomodada. Está crente que está abafando, porque tem uma ação social extraordinária
que não está trazendo ninguém para Jesus? Que bonito falar de Sardes, quando tantos de nós estamos sendo sardenhos. Jesus julga que por critério diferente do nosso, irmão. A gente pode não ter memória, mas o Senhor tem. Ao invés de tentar impressionar os homens, nós devemos nos dedicar ao desenvolvimento do caráter que agrada a Deus. Sermos fiéis e perseverantes apesar das adversidades, porque a vitória só vem para quem não desiste, para quem não negocia e para quem anda na verdade. E quem anda na verdade, o tempo todo está perguntando para Deus assim: Senhor, estou encerrando o meu dia de hoje. Como é que eu fui para o Senhor, hein? Fazer aqui minha alta crítica, Senhor. Puxa vida, olha, aquela hora eu dei uma escorregada, Senhor, me perdoa, porque eu não devia ter falado isso. Senhor, olha, naquela hora, também lá naquela situação, me perdoe, Senhor, eu fiz isso, me perdoa, Senhor. Senhor, como é que eu fui hoje para o Senhor, hein? Como é que o Senhor me viu hoje? Estou encerrando meu dia. Senhor, estou aqui, teu Espírito está me constrangendo, me fazendo lembrar, Senhor. Puxa vida, aquela pessoa sentou, o tempo todo que eu fiquei naquele ônibus, eu senti um peso, eu senti um cansaço. Eu tinha dormido a noite toda tranquila, eu senti uma coisa me pesando. Senhor, agora eu reconheço que só podia ser Satanás querendo me impedir de falar do teu amor para aquela pessoa, e eu aceitei aquilo, Senhor, joguei para o lado, e aceitei o peso da opressão e dormi. Senhor, me perdoe em nome de Jesus. Senhor, como é que o Senhor me viu hoje, hein, Senhor? Você faz isso? Pensa um pouquinho. Jesus está voltando. Hoje, milhares de cristãos, talvez milhões de cristãos ao redor do mundo, vão se encontrar com Jesus. Milhares ou milhões de pessoas que estão vindo às igrejas vão se encontrar hoje com Jesus, porque vão morrer. Para essas pessoas, Jesus Cristo vai voltar hoje. Se for para você, você vai receber um bem-vindo do Senhor, porque você tem sido um cristão sardenho, Filadélfia, ou ele vai dizer para você: você foi o quê? Você trabalhou no PGF lá da 1ª de Belford Roxo? Você fez o quê? Você fez lá o evento do tio Wilson lá no Centro de Recuperação Desafio Jovem? Você fez o quê? Você saiu para pedir alimento? Se fosse para você, você não faria, mas porque era para a igreja, para levar lá para o Centro de Recuperação, você foi? Mas eu quero te perguntar, quando foi mesmo que você saiu para falar de Jesus? Eu quero te perguntar, quando foi mesmo que você foi lá dar testemunho de mim? Eu quero te perguntar, quando foi mesmo que você bateu na porta de alguém com a intenção de falar do meu amor? Eu quero te perguntar, quando foi que você se colocou diante de mim, antes de sair de casa, intencionalmente, orou e disse assim: Senhor, em nome de Jesus, que eu bata na porta de alguém hoje, que o Senhor me leve lá, porque o Senhor é que tem a chave que abre e ninguém fecha. O Senhor me leva lá, onde eu vou encontrar alguém que precisa ouvir da tua palavra. Me leva lá, Senhor, onde tem uma pessoa que está oprimida. Me leva lá, Senhor, onde tem uma pessoa que está em depressão. Me leva lá, Senhor, onde tem alguém que está perdido. Me leva lá, Senhor, onde tem uma criança, um filho, um pai, uma mãe que está sofrendo o abandono. Me leva lá, Senhor, onde o Senhor tem alguém que já tem clamado a Ti, mas precisa, tal como Cornélio, conhecer a verdade da salvação para entregar sua vida ao Senhor. Me leva lá, Senhor. Quantas vezes você fez isso? O Senhor não vai olhar para você e dizer assim: não, estou vendo que ele é pobrezinho, ele não tem carro, então tudo bem, eu aceito a desculpa dele. Não foi isso que o Senhor falou para Filadélfia, não. Não foi isso que o Senhor disse para eles. Quando ele disse: eu sei as tuas obras, que tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Qual é o tipo de igreja que você está procurando? Você está procurando uma igreja gospel ou você está procurando uma igreja evangélica? Você está procurando uma igreja de show? Você está querendo um culto, uma celebração de show? Ou você está buscando ser um adorador que atrai
a atenção do Espírito Santo, atrai a atenção do Rei dos Reis para você. Como é que você vê a igreja? Qual é a igreja? Que é a igreja de sucesso para você? Da qual você faz parte ou quer fazer? Se depender de você, o Senhor está olhando para a igreja como a igreja de Filadélfia ou como a igreja de Sardes? Ele diz: eu sou aquele que tem a chave que abre e ninguém fecha, mas eu também fecho e ninguém abre. As portas estão fechadas para você aqui na terra, porque a palavra do Senhor diz: eu vou honrar aquele que me honrar, mas aquele que me desprezar, não vai receber reconhecimento nenhum da minha parte. Eu não tenho nada para reconhecer. É um omisso, é um preguiçoso, uma preguiçosa, é um covarde. Quando eu disse: não te dei espírito de covardia, mas de ousadia para falar do meu evangelho, ele disse: olha, não tema, o meu Espírito vai colocar na tua boca as palavras que devem ser proferidas. Tudo que você tem que fazer é se posicionar em mim, dar a minha glória que é minha, e se deixar ser conduzido por mim. Tudo que você precisa fazer é se lançar para ser meu instrumento, vaso de honra para minha glória. Amado, amada, Deus quer fazer de você um filho, uma filha, um príncipe e uma princesa, abençoado, abençoada pelo Senhor. Você não precisa ter carro, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter bens, você só precisa ter um coração voltado para o Senhor. Se você ainda não recebeu Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador e não fez uma aliança com Ele, pare de enganar a si mesma, a si mesmo. Você pode ser alguém que é apaixonado por Cristo, dizer que ama Ele, frequentar a igreja, mas se você não tem uma aliança para andar em santidade, ser separado e exclusivo para Ele, você nunca será por Ele considerado um crente Filadélfia. Você vai ser um crente Sardes, que diz que está vivo, que diz que é do Senhor, que diz que é filho de Deus, que é filha de Deus, mas está morto para Deus, está morta para Deus. Porque Deus não nos julga como nós vemos uns aos outros. Nós olhamos para um crente na igreja, a gente fica achando que, olha só, mas fulano é muito espiritual. Fulano, por quê? Porque tem muita ocupação na igreja. E ocupação na igreja não enche os olhos do Senhor. O que enche os olhos do Senhor é se estar cumprindo a missão de trazer pessoas para Jesus. É se estar vivendo pela verdade, não negociando os princípios e valores que Deus estabeleceu. É se quando tentado pelo mundo, a carne e o diabo está dizendo não, eu fico com o que Deus disse. Se quando o mundo te oferecer aquilo que a carne anseia e o espírito maligno tenta, você disser não, eu prefiro aquilo que o mundo pode chamar de pouco, mas eu sei que é muito em Deus. Eu não vou trocar o Senhor para satisfazer o mundo, nem a carne, nem o diabo. Seja um crente Filadélfia e experimente entrar pela porta que o Senhor abre e ninguém pode fechar, e se sentir seguro por estar com Ele, onde Ele fechou a porta e ninguém pode entrar. Como diz o salmista: prepara, Senhor, uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Tudo que o inimigo vai poder fazer é ver você sentado à mesa, ceando com o rei, e ele não vai poder fazer nada, porque a porta é fechada para ele. E que assim o Senhor te abençoe, e o fará, porque Ele é fiel a você, a sua casa e a igreja em que você está inserido.
Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quer que nós estejamos orando por você, se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.